Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Dia 3 de maio de 2023, festa de São Filipe e São Tiago, apóstolos. Filipe, nascido em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista e depois seguiu a Cristo. Tiago, primo do Senhor, filho de Alfeu, governou a igreja de Jerusalém e escreveu uma carta. Levou uma vida de muita austeridade e converteu muitos judeus à fé. Recebeu a coroa do martírio no ano 62. Dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos na igreja nascente. Naqueles dias, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formados pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu
aqueles que lhe obedecem. Com grande coragem, os apóstolos testemunhavam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e tinham grande aceitação entre o povo. Aleluia! Repletos do Espírito Santo, confiantes sem nada temer, anunciavam a palavra de Deus e tinham grande aceitação entre o povo. Aleluia! Do Tratado sobre a Prescrição dos Hereges de Tertuliano Presbítero, escrito no século III. A Pregação Apostólica. Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, ensinou quem era Ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava estas coisas, ora em público diante de todo o povo, ora em particular aos seus discípulos. Dentre estes escolheu 12 para estarem a seu lado e que destinou para serem os principais mestres das nações. Quando, depois da sua ressurreição, estava prestes a voltar para o Pai, ordenou aos 11, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias como 12º para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida num salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo, na Judéia, onde fundaram igrejas. Partiram em seguida por todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passavam, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas, que se fundaram e continuaram a ser fundadas, foram buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Por essa razão são também consideradas apostólicas, porque descendem das igrejas dos apóstolos. Toda família deve ser necessariamente considerada segundo sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, essas igrejas não formam senão uma só igreja. A primeira que foi fundada pelos apóstolos e que é a origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas formam uma só. A comunhão na paz, a mesma linguagem da fraternidade e os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser, a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus Cristo lhes revelou, é preciso recorrer a estas mesmas igrejas, fundadas pelos próprios apóstolos, e as quais pregaram, quer de viva voz, quer por seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou: quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam ignorando, porque prometeu-lhes o Espírito da Verdade, que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E, sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos,
ao narrarem a descida do Espírito Santo. Vieram alguns gregos a Filipe fazendo-lhe o seguinte pedido: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe e André, por sua vez, o disseram a Jesus. Aleluia! Irá acontecer que no lugar onde foi dito, vós não sois o meu povo, mesmo ali serão chamados de filhos do Deus vivo. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe e André, por sua vez, o disseram a Jesus. Aleluia! Hino de louvor, Te Deum. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma Virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oremos. Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.